O vídeo de hoje vai falar sobre o caso Flor de Lis, que é um caso assim, impressionante, gente. Você vai lendo os autos, você vai ouvindo os depoimentos, você vai assistindo vídeos sobre o caso, pessoas que realmente estão contando ali os detalhes, e você se impressiona com essa teia e esse grupo de pessoas que quis matar uma pessoa. A verdade é essa. Para quem não lembra, Flor de Lis era casada com o pastor Anderson, que foi encontrado morto na sua garagem com 30 perfurações. Na primeira versão do crime, ele teria sido assaltado. Mas aí a investigação vai indo longe, a polícia, na hora que chega, ela percebe, peraí, esse cara não morreu assim. Ele tinha 9 disparos na região genital. Aquilo não foi um assalto. Um assaltante não ia empreender tanta força, tanta vontade na região genital. Então a polícia já desconfiou de alguma coisa ali. As pessoas, quando saíram correndo, esqueceram. Os caras que dispararam, esqueceram que tinham câmeras na rua. E aí vai vindo todo o desdobramento que eu vou contar aqui pra vocês. E se vocês gostarem desse vídeo, deixem aqui no comentário, porque tem muito depoimento do que eu posso trazer aqui pra vocês. Esse crime, gente, envolve religião, política e família. Como eu disse, o Anderson do Carmo era marido da Flor de Lis e foi morto a tiros na madrugada de 16 de junho de 2019, por volta das 3h30 da manhã, durante um suposto assalto na casa dele. Essa é a primeira versão do crime. Tudo que eu vou contar para vocês está baseado nos autos e em vídeos aqui do YouTube que eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem assistirem. O pastor Anderson foi encontrado com disparo próximo ao ouvido esquerdo, outro na cabeça, e apresenta 30 perfurações e ferimentos no tórax e outro no abdômen. O Anderson recebeu, gente, 9 disparos na região genital. E como eu disse antes, essa característica não é de um crime de latrocínio. Se isso chamou a atenção dos policiais, porque não é natural em um crime de assalto você ser assaltado e receber um monte de disparo na região genital. E pelo que consta no processo, gente, atiraram primeiro na genitália dele para depois dar o tiro de misericórdia, ou seja, queria que ele sofresse primeiro para depois matar ele. No outro dia, a polícia já tem o acesso das câmeras de segurança que estavam na rua. E vem ali o Lucas, filho afetivo da Flor de Lis, correndo, e o Flávio, que é filho biológico dela, correndo, entrando dentro de um carro e saindo. E aí começa todo o bafafá, gente. A Flor de Lis começa a dizer que foi um assalto, que ela não viu nada. Os filhos dela não teriam deixado ela descer para ela ver o corpo, então ela não vê o marido morto. E começa os outros filhos que não estavam na casa chegarem. Tava rolando o enterro do Anderson. A Flor de Lis chorava muito, dizia que não ia mais conseguir viver sem ele. E o Flávio estava presente com ela, o filho biológico dela ali com ela durante todo o sepultamento do Anderson. E a polícia já estava com as imagens das câmeras de segurança, provando que no momento em que o Anderson teria sido assaltado, o Flávio e o Lucas saíram correndo de lá. Bem, gente, existe uma mochila que o Anderson sempre levava com ele. E a Flor de Lis, no depoimento dela, vai contar que os assaltantes teriam levado essa mochila e o celular do Anderson. E todo mundo sabia que o Anderson vivia com uma mochila com dinheiro, porque dentro da casa, a Marzi teria roubado da família uma quantia de 5 mil reais, um dinheiro que era da igreja, que era deles, e estava em casa, e ela teria roubado esse dinheiro. Então, desde esse dia, ele passou a levar dinheiro dentro dessa mochila, quantia alta. Assim, a Flor de Lis foi perguntada sobre essas quantias, ela dizia que isso era muito variável, de 5 a 10 mil, então o valor não se tem ao certo. No outro dia, o Lucas manda uma mensagem para o Flávio, perguntando se ele podia ir lá buscar a mochila na casa. E o Flávio fala para não ir, porque a polícia estava lá na casa da Flor de Lis investigando, né, o local. Mesmo assim, com a polícia lá, mais tarde, o Lucas vai
e sai com uma mochila na mão. Então a investigação entendeu que o Lucas recebeu o pagamento dele através daquela mochila. Ele saiu. 4 dias depois, o Flávio e o Lucas são presos. O Flávio, ele assume todo o crime e ele diz que matou o pastor Anderson porque abusaria da sua irmã biológica, a Simone, e da sua filha, da filha da Simone. Então, o pastor Anderson abusava da Simone e da filha dela. E por isso ele teria matado o pastor Anderson. E isso justificaria já o que a investigação estava prevendo, que era tanto tiro nas genitais do Anderson. O que a Flor Delis, gente, vai contar sobre o dia do assalto? Ela contou que eles foram passear, que andaram pelo calçadão, pegaram uma avenida do Rio de Janeiro, foram para esse lugar mais deserto, que ele teria aberto o capô do carro e tido relações íntimas ali ao ar livre. Por isso teriam demorado tanto e ela disse que era uma coisa rotineira do casal. Porém, quando ela estava indo de volta para casa, ela viu uma moto na transversal. Ela não sabe dizer se é um homem ou se é uma mulher, mas que estaria seguindo o carro. E ela, como estava jogando no celular, ela não teria prestado atenção direito nas pessoas. Mas que ela meio que pensou e olhou logo se tinha uma arma. Mas ela pensou que poderiam ser assaltantes. Então, ela acreditava, na época, que ela teria subido, né, para dentro de casa, e essas pessoas poderiam ter assaltado o Anderson. E aí vem um questionamento, por que o pastor não estava com o carro blindado da família? Disseram que por sugestão da Flor Delis, eles não teriam saído com o carro blindado, e sim com o Sport. O carro blindado teria ficado com o filho deles, e eles saíram com um Sport. A Flor Delis disse ao Cabrini que não, que ele não gostava do carro blindado, que ele gostava mais de sair com um carro esporte, que todo mundo sabia disso. Esse fato foi questionado porque haveriam mensagens de texto dizendo que Lucas poderia pegar o Anderson no meio do caminho, de algum caminho, estariam talvez armando ali alguma coisa para acontecer com o Anderson, não em casa, mas no caminho, na rua. A ideia é essa. Bom, fala-se muita coisa, mas no depoimento da Flor Delis, ela não cita isso. Ela diz que eles chegaram em casa, eles entram na garagem, ela sobe a escada e ele fica dentro do carro. Ela diz que tira a sandália, vai pro quarto, e depois que ela vai pro quarto, ela ouve os disparos. Imediatamente ela vai pro quarto das crianças menores para ver se tá tudo bem, e os filhos descem imediatamente. Quando ela vai no quarto dos filhos maiores, os outros não deixam mais ela descer. E aí ela começa a gritar e etc. A ambulância vem e vê já que o Anderson tá sem vida. Ela não chega a ver o corpo do Anderson. A polícia nota que nas câmeras não existe nenhuma moto seguindo o carro, como a Flor Delis disse que viu. Porém, ela contesta porque disse que no fundo da casa dela teria pegado fogo em alguma coisa e que a polícia não tinha também investigado isso. Na época que aconteceu o crime, moravam 55 pessoas dentro da casa da Flor Delis, entre crianças, jovens e etc. Mas havia um movimento ali, mais ou menos 70 pessoas, que eram pessoas da igreja, orações e etc. Então era muita gente para investigar, inclusive os menores. E para a gente entender melhor esse caso, a gente também tem que entender a história da família. A Flor Delis era casada com o pastor Paulo Xavier e ela teve 3 filhos, o Flávio, o Adriano e a Simone. Lembrando que o Flávio foi quem atirou e a Simone teria sido abusada pelo Anderson, ok? Guarda essa informação. Nos autos, gente, está escrito que enquanto a Flor Delis já era casada com o pastor, ela teria tido uma relação com o Anderson. E que ela teria largado o marido para ficar com ele. Porém, a história que ela e outros filhos contam que não. Que o Anderson chegou lá, ele namorava a Simone. E outros falam que não, que a Flor Delis ela já estava separada com seus 3 filhos. Dizem que isso aí não bate.
porque a Flor de Lis estaria já separada do marido dela quando ela começou a adotar as crianças. E ela começou a adotar as crianças, ela adotou sobreviventes de um massacre que houve na Central do Brasil. Então, ali de cara, ela colocou 30 crianças em 2 cômodos. Então, era muito menino para brincar, era muita galera. E essa meninada atraía outra meninada. Então, o Anderson, ele ia lá na casa ajudar meio que a Flor de Lis. E a Simone, ele namorava a Simone, isso é fato. Misael contou em depoimento que ele teve um namoro, sim, com a Simone, que não tinha nenhum problema nisso. Então, eles iam pra lá, o Misael também, pra ficar com a garotada. E nessa, eles foram ficando. O Anderson acabou ficando na casa da Flor de Lis e o Misael também. Só que o Anderson começou, depois de um tempo, a namorar a Flor de Lis. E segundo o depoimento do Misael, precisava ali de uma posição de um homem, de um pai, dentro para as crianças. Porque imagina a bagunça de 37 crianças em 2 cômodos, né? Não é normal. Então, eles passavam a noite ali jogando videogame, brincando, e precisava dessa figura paterna. Então, é quando a Flor de Lis começa a namorar o Anderson e ela se casa. Então, quando ela se casa no papel com o Anderson, ela vira e fala, olha, ele agora é o pai de vocês. E todos começam a respeitar mesmo, segundo o depoimento do Misael. Mas o depoimento da mãe do Anderson vai contra tudo isso. Ela fala que a Flor de Lis ia na casa dela, atrás do Anderson, enquanto o Anderson namorava a filha dela. Ou seja, a Simone, que era filha biológica da Flor de Lis, namorava o Anderson, e a Flor de Lis estava atrás do Anderson. A Simone fala que isso não tem nada a ver. Ela diz que foi um namorinho de criança, porque os dois eram muito jovens. Lembrando que a mãe do Anderson, infelizmente, morreu 9 meses depois da morte do seu filho, gente. A Flor de Lis, ela nega a relação da Simone com o Anderson. Mas o fato é que a Flor de Lis começa a namorar o Anderson quando ele tinha 16 anos e ela 32, já com 3 filhos e uma separação, um casamento e um monte de filho adotado. Mas, segundo o depoimento dos filhos, ele toma realmente essa responsabilidade para ele e assume meio que a casa e começa realmente a tomar conta e meio que comandar já a história desde aí do início. Aí dizem que entre o ano de 97, 98 ali, parece, ela queria muito ser pastora da igreja do pastor Silas Malafaia. E como ela não conseguiu ser pastora, ela e o Anderson fundaram a própria igreja. Lembrando, gente, a Flor de Lis, ela era meio famosa já por adotar essas crianças e eles recebiam muita ajuda das pessoas para cuidarem dessas crianças. E ela tinha esse grupo que já seguia ela dentro da igreja. Então, quando ela montou a igreja, ela não montou do nada, não viu ninguém, não. Ela já era popular naquele meio. Então, ela abre a primeira igreja, o Ministério Flor de Lis, em 99. Ela tentou eleger-se a vereadora, mas não ganhou. Aí ela consegue um contrato com uma gravadora gospel para gravar as suas canções, né? Tem um filme sobre ela também nessa época aí, a partir dos anos 2000. Se chama Flor de Lis, basta uma palavra para mudar. Ao todo, ela tinha 55 filhos, sendo 3 do primeiro casamento, 1 com o Anderson e 51 adotados. Porém, há outra polêmica aí com esse filho que ela teve com o Anderson. Enquanto ele pensava que era o filho biológico e ela contava para todo mundo que o Daniel era filho biológico do casal, vem a notícia depois da morte do Anderson que não, que ele foi dado para Flor de Lis. A mãe do Anderson revelou isso no depoimento dela, dizendo que a Flor de Lis contava para todo mundo que o Daniel era filho do Anderson, mas que não era filho biológico do Anderson, não. E aí a polícia foi investigar. Pois é, o Anderson e a Flor de Lis, na época, moravam numa casa no Jacarezinho. Anderson contava para todo mundo que o Daniel tinha nascido dentro de casa e que por isso ele foi registrado 5 meses depois. E muita gente acreditava realmente que o Daniel era filho do Anderson porque ele tinha um tratamento diferenciado dos outros meninos. O Anderson levava ele para todos os lugares, parecia que tinha um local ali que ele dormia melhor
Ele ficava sempre com o pai, então ele tinha roupas melhores. Ele tinha um tratamento diferenciado. Mas aí a polícia investigou o caso e chegou até a mãe biológica do Daniel, que disse que entregou o Daniel para Flor de Lis assim que saiu do hospital. Mas aí, gente, para quem acompanha a vida do casal, pensam que eles eram pessoas altruístas, que se dedicavam muito a Deus e que eram tementes a Ele. Mas o que você vai vendo nos autos e nos vídeos, nos depoimentos, é que isso é completamente o contrário, no mínimo o contrário. Porque parecia que eles colecionavam crianças, eles colecionavam filhos. A verdade é essa. Eles ficavam demonstrando esses filhos o tempo inteiro, no Instagram, nas mídias sociais, nos jornais. Logo no início, a Flor de Lis era sempre procurada pelos jornalistas para mostrar como ela era altruísta, como ela era uma pessoa boa, por colocar aquelas crianças ali dentro com elas. E eles sempre exibindo. Nessas exibições, eles recebiam mais dinheiro, mais doação. E nem todos os recursos, segundo depoimentos, iam para dentro da casa. Claro que a religião e as pessoas que seguiam a Flor de Lis nada tem a ver com o que vai vir aqui pela frente que eu vou contar para vocês. E aí, segundo o depoimento do Fabão, ele foi levado para a casa da Flor de Lis e imediatamente colocaram uma roupa, ele tomou banho, colocou uma roupa branca nele, ele foi para dentro de um quarto e depois de alguns dias ali, a Flor de Lis entrou dentro desse quarto como se fosse um ser sobrenatural e disse que para um processo de cura os dois precisavam ter uma relação sexual. E depois que o Fabão quis namorar uma outra pessoa, ele teve que pedir a permissão da Flor de Lis. O Anderson tinha relações ali com duas filhas da Flor de Lis, mas com consentimento da Flor de Lis. Quanto ao consentimento delas, alguns depoimentos vão dizer que não, que era forçado, e outras pessoas vão dizer que sim, que era consentido e que elas não ligariam, que fazia parte ali do meio deles, que era natural isso. E que a Flor de Lis ainda, isso está no alto, ela oferecia essas duas meninas para pastores que vinham de fora, que vinham de outro país. Tem vídeo aqui no YouTube do advogado da família do Anderson dizendo que o Alexandre foi chamado pela Flor de Lis porque ela queria que ele matasse um pastor, Jorginho do Xerém, e que o Alexandre era um homem muito bonito e que ele poderia dar em cima desse Jorginho, que seria um pastor gay, e depois matar ele. Isso tem vídeo aqui no YouTube, esse advogado explicando o caso, que não vem ao caso, porque o processo é completamente diferente. É só para a gente entender realmente a dinâmica da casa, como ela funcionaria e como seria a cabeça da Flor de Lis. A Carla, que era diácona da igreja da Flor de Lis, conta que a Simone, o filho da Flor de Lis, que chamava Bigode, e o pastor Anderson frequentavam casa de swing. E uma cantora teria visto a Flor de Lis em casa de swing. E os aplicativos de celulares, durante esse passeio que a Flor de Lis teria tido com o Anderson, dava ali meio que para perto dessa casa de swing que eles falam que a Flor de Lis frequentaria. E durante todo o depoimento, você vai ver o depoimento dos filhos e entrevistas que deram aqui no YouTube. Você nota que o pastor batia realmente na Flor de Lis, ele comandava todo o dinheiro dela, desde shows que ela fazia, né, como cantora gospel, dinheiro da igreja e dinheiro dos meninos, dos filhos da Flor de Lis que trabalhavam, era obrigada a dar todo o dinheiro para ele. Então a casa, basicamente, eles não tinham poder aquisitivo para nada, porque o dinheiro ficava todo com o Anderson. E foi provado, sim, que ele não só batia na Flor de Lis, como batia na Simone, que acusa ele de ter forçado uma relação íntima, como em outras também, inclusive na Marzi, que teria roubado a quantia de R$5.000. Ela cometeu esse vacilo. Então, depois que ela cometeu o vacilo, ela começa a ser excluída meio que da família. Ele começa a excluir ela
da família depois que ela cometeu esse erro. O advogado da Flor de Lis hoje, ele conta que a Flor de Lis demorou muito para sacar que ela estava num relacionamento abusivo e que ela demorou de ver como ele seria um homem abusivo dentro da relação. E aí, gente, a explicação básica que todo mundo tem dentro da casa é que o crime que o Flávio cometeu não seria só pelo abuso que o Anderson cometeria com a Simone. Seria realmente o fato dele ser um cara mau, um cara ruim dentro de casa, que além de abusar, ele também não deixava o dinheiro com as pessoas, que as pessoas trabalhariam e não ficavam com R$ 1 no bolso. E que a própria Flor de Lis, além de ser espancada pelo marido, ela também não tinha todo o seu salário nas mãos dela, ficava com ele. Boa parte desse salário ficava com ele. E aí entra o esquema da rachadinha enquanto a Flor de Lis era deputada. É óbvio que ela nega tudo, ela fala que isso não existia no gabinete dela, mas o fato é que a Regiane era contratada para ganhar R$ 15 mil no papel. Mas, na verdade, ela só ganhava 2.500. O Carlos também trabalhava para a Flor de Lis no gabinete. Seria para ele ganhar 15 mil, mas o que ele recebia de dinheiro era 4.500. A Flor de Lis vai dizer que nem conhecia a Regiane e que o Carlos, sim, trabalhava para ela, mas que ele recebia o salário total. Bom, gente, o pastor Anderson estaria tão abusivo dentro de casa que a Marzi e a Simone tentaram envenenar o pastor Anderson. Segundo a perícia feita pela polícia no computador delas, foram encontradas perguntas tipo: como envenenar uma pessoa? A pesquisa estava escrito o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Veneno para matar uma pessoa que seja legal e fácil. Comprar um assassino. Foi observado que a Marzi apagou várias mensagens do celular dela. O Anderson foi parar no hospital várias vezes e ele não sabia o que era. E aí o Misael conta no depoimento dele que quando ele ia lá, avisavam para ele, para a esposa dele, não tomarem o suco da casa, estaria fazendo mal. Aí, depois de algum tempo, alguém fala assim para ele: olha, estão tentando envenenar o Anderson. E ele fala: que isso? Brincadeira isso, ele não acredita. Mas não, você não toma o suco não. E aí alguém teria tomado esse suco e passado muito mal. O Anderson passou mal, ele emagreceu muito e o médico não sabia o que era. Mas era isso, gente, ele estava sendo envenenado. A Marzi conta que foi tudo a mando da Flor de Lis e que a Flor de Lis sabia o que elas estavam fazendo. Agora eu vou ficar só no áudio com vocês porque eu fiz uma artezinha para vocês entenderem melhor esse crime. Esse é o Flávio, gente. Ele é o filho da Flor de Lis. Ele foi condenado a 32 anos e 2 meses e 20 dias por homicídio triplicamente qualificado, que quer dizer sobre o envenenamento do pastor Anderson, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal. Esse uso de documento foi uma carta que eles fizeram em comum acordo para que o Lucas assumisse toda a responsabilidade do crime, voltando atrás até no primeiro depoimento do Flávio. Isso aí deu um belo retado. A Flor de Lis foi no Fantástico, apresentou essa carta, disse que foi o Lucas que tinha matado e eximia ela de toda a responsabilidade, mas depois provou-se que a carta era mentirosa. O Lucas recebeu um papel, ele só fez transcrever, ele não lê muito bem, então ele transcreveu a carta mas aí ficou provado que a carta foi forjada e ele só fez realmente copiar. Esse Marcos que vocês estão vendo aí no cantinho da imagem, ele é o policial que foi acusado de ter levado essa carta junto com sua esposa, a Andréia. Eles foram acusados de levar essa carta até o... E aí tá, o Lucas, ele foi condenado a 9 anos de prisão por homicídio triplicamente qualificado, né? No caso, eles meio que planejaram esse crime e provou-se que não foi ele que atirou no Anderson. Aí tá a Simone, ela ainda vai a julgamento pelo crime que ela tentou envenenar o Anderson
e depois ela teria ligado pro Lucas, pedindo pro Lucas ir lá para matar o Anderson. Ela disse que ela se arrependeu no mesmo momento, mas que o Lucas disse que ia matar ele. O Lucas nega, disse que não, que ela pediu para que ele fosse lá. Ele estava numa festa e ela ligou e chamou ele para ir até a casa deles. Ele foi, chegou lá, e o Flávio já estava esperando o Anderson para poder matar ele. Essa é a armazia, ela teria ajudado a Simone a tentar envenenar o Anderson várias vezes e também teria participado do crime da morte do pastor Anderson, planejando junto com a Simone a compra e quem mataria, e pesquisado também na internet quem mataria o Anderson. As filhas da Flor de Lis não foram julgadas. Esse que vocês estão vendo aí nessa foto são os outros acusados: o Carlos, o Adriano, filho biológico da Flor de Lis, o André, a Rayane, que é neta da Flor de Lis, filha da Simone, a Andréa, que é a esposa do Marcos, que está aí do lado. O Marcos e a Andréa são policiais que teriam levado a carta. A Rayane, ela teria participado do envenenamento do pastor. O André também, o Adriano e o Carlos. O Carlos, o Adriano e o André também participaram da questão do celular do pastor, tentaram meio que encobrir o crime. Gente, esse crime é gigantesco e tem muito depoimento, é muita conversa. E se vocês quiserem mais um vídeo sobre ele, sobre esse caso da Flor de Lis, deixem aqui nos comentários, vai ser um prazer fazer para vocês. Muito, muito obrigado aos meus inscritos. Muito obrigado para você que se inscreveu. Não deixe de esquecer de dar o seu like. Valeu!